Então, pessoal, o documentário Rio Itapecuru é um documentário que na época me chocou muito. É um trabalho que nós fizemos na época desse rio, né, que ele é um dos principais rios do Maranhão. É um trabalho que tem depoimentos, várias imagens, nós fizemos na época também muitas imagens de helicóptero, porque o drone na época não era realidade ainda. E assim, é um trabalho que me chocou porque o rio praticamente na época assim, estava pedindo socorro, né? Lixo, animais mortos, esgoto, dentro, né, desse rio, né? É uma coisa assim que me chocou muito. E na época eu tive o prazer de trabalhar com uma grande jornalista. Infelizmente, depois de 2 ou 3 meses que eu finalizei esse trabalho, a Quilma veio a falecer, acidente de carro. E depois, quando ela morreu, eu fiquei muito triste. Passou um tempo, eu pedi, né, ao pessoal responsável pelo documentário se eu podia reduzir, fazer uma edição do meu jeito, né, para fazer uma pequena homenagem à Quilma. Aí eu reduzi, fiz essa edição aí que vocês vão ver. Aí eu fiz essa pequena homenagem à Quilma, né, nesse documentário. Eu espero que vocês gostem. Deixa seu like, deixa seus comentários, ok? E se inscreva no canal. A natureza resiste e se renova. Suas águas ainda correm e lutam também contra o tempo implacável. Nos versos de João Cabral de Melo Neto, a dúvida: será que a água destes poços é toda aqui consumida? Pelas roças, pelos bichos, pelo sol com suas línguas? Será que quando chegar o rio da nova invernia, um resto de água no antigo sobrará nos poços ainda? A certeza é que no Maranhão, as bacias hidrográficas pedem socorro e o rio Itapecuru já agoniza, com pouca água, muita sujeira e um futuro ainda incerto. É esta realidade que vocês irão ver agora. Nossa expedição com a meta de descer o rio, percorrendo 10 cidades ribeirinhas, começa na nascente do Itapecuru, na Serra do Mirador. Vamos seguir junto com este grande maranhense em sua longa jornada, alternando beleza, histórias e, infelizmente, uma realidade dura. Onde antes existiam muitas histórias de vida, de esperança, de tradição e folclore, hoje a realidade é de desalento. É possível sentir que o fim se aproxima. Não é uma previsão alarmante, é uma constatação que salta aos olhos e revela um ciclo de destruição que ganha força com o descaso de vários segmentos da sociedade, de interesses econômicos diversos e a falta de conscientização das comunidades ribeirinhas. Desse universo de 52 municípios da área da bacia do Itapecuru, 10 cidades de pequeno, médio e grande porte, com diferentes graus de importância política e econômica, têm em comum o processo intenso de agressão ao rio. Em muitos pontos, o rio Itapecuru preserva a imponência e proporciona imagens espetaculares, dignas de cartões postais. Mas tais imagens enganam. Os impactos ambientais devastadores estão descendo o rio em ritmo acelerado. Logo corremos o risco de que as imagens de cartão postal sejam reduzidas a simples lembranças. Durante séculos, o rio Itapecuru irrigou vidas em mais de 1.000 quilômetros de extensão, principal via de escoamento da produção e importante canal de transporte de produtos do interior à capital. Hoje, o rio pede socorro. Eu estou navegando no meio do Itapecuru, mas nem precisaria da ajuda do senhor Antônio Carlos ou desta canoa. Eu mesma poderia fazer o trajeto a pé. Mirador é o berço do Itapecuru. Hoje um berço nada esplêndido. Já a partir daqui, a degradação é produzida desde atividades inofensivas de donas de casa que lavam roupas na beira do rio, mesmo com água encanada em casa, até a substituição da mata ciliar por áreas de queimadas em propriedades particulares,
para a formação de roçados, além da lavagem de animais, isso quando não são atirados mortos ao rio. Esgotos sanitários de bares e casa e muito completam um cenário onde o Itapecuru nasce. Eu tô com 25 anos que moro aqui e aí toda vida eu continuando pescando. O rio tá morrendo, o rio tá raso, a pessoa atravessa em pé mesmo. A gente chega para pescar, tá só a terra, a gente enxergando a terra, daquele jeito a gente não pega peixe. Em Colinas, o impacto ambiental produz cenas que, apesar de fortes, já fazem parte do cotidiano e que devem levar à reflexão, uma vez que estas águas servem a milhares de pessoas. A falta de educação ambiental básica gera uma cultura comportamental que não favorece a conservação do Itapecuru. Outras atitudes são quase criminosas contra o meio ambiente, como a drenagem de areia para a construção civil, que leva ao assoreamento, e a instalação de comércio irregular, que despeja dejetos nas águas, onde crianças brincam sem noção do perigo à volta. É a contradição de um cenário onde o bucólico é confrontado com o desânimo e o sofrimento. Bastante água, muita água mesmo. Lá, ó, a água lá era lá assim, quase lá em cima. Era muita água mesmo, morria muita gente afogada, tudo, porque não tinha muita água. Hoje não tem, tá tudo seco, seco. E eu tô achando que o rio tá secando, porque antes a gente lavava lá em cima. E hoje onde é que a gente tá aqui? Tá aqui no meio, até as crianças atravessam a pés no rio, tudo seco. Caxias é uma das maiores cidades do Maranhão. Sua pujança é fascinante. Proporcional ao seu progresso é o nível de investidas contra o rio Itapecuru. A retirada de areia de seu leito, as queimadas em suas margens e o lançamento de resíduos tanto residenciais como industriais vão minando o potencial hídrico, navegacional e pesqueiro do rio, tão essencial ao sustento dos ribeirinhos. O perturbador é que este estado caótico é absorvido naturalmente por todos. Prova de que um dos maiores inimigos do Itapecuru hoje é a falta de visão de futuro. A degradação se tornou banal. Já faz parte da paisagem. O rio Itapecuru hoje, a situação dele se encontra em situação precária. Por quê? Porque eu moro aqui em Caxias há 40 anos, me criei banhando nesse rio. Hoje em dia eu não consigo levar os meus filhos para tomar banho. Nós temos a água como situação de vida e nós temos visto a poluição. Ó, nesse momento aqui eu mostro para vocês um esgoto. Esse esgoto aqui é poluição pura. No momento que você vê um rio como esse, que já foi muita água, por aqui tudo era água, ó. Isso aqui tudo era água. Hoje nós estamos vendo o rio com menos de 30 metros de largura. E se você for tomar banho nele, você vai chegar à conclusão de que lá no meio dele vai dar no seu umbigo. Aqui em Caxias mora uma das pessoas que mais sofre com a degradação do rio Itapecuru, mas ela é apenas uma menina de 13 anos, a Neusilane. Tudo bom com você, Neusilane? Tudo bom. Querida, me diz uma coisa, o que mais te incomoda com a situação deste rio? O que mais me incomoda com a situação deste rio é porque todo esse povo de Caxias e do Maranhão inteiro precisam deste rio para sobreviver. E o que nós estamos vendo é a sua poluição, a sua degradação. O rio está se acabando e todos nós estamos apenas vendo e sem fazer nada. Vamos ajudar o rio Itapecuru, porque todos nós necessitamos de sua água para sobreviver. Na região de Aldeias Altas, o panorama é de adiantado estado de degradação, com as atividades econômicas e de subsistência avançando sob o meio ambiente
e atingindo Itapecuru em cheio. O processo de extinção aqui é explícito. Um futuro que chega ligeiro quando o presente é a degradação. Eu estou às margens do rio Flamengo, subafluente do Itapecuru. Antes caudaloso e cristalino, hoje uma extensa faixa de areia, galhos e pedras. Codó é privilegiada. Tem o Itapecuru como seu maior patrimônio natural. No entanto, o que era orgulho virou preocupação. A desregulação das atividades não é diferente daquela encontrada ao longo de centenas de quilômetros de rio. O esgoto e o lixo disputam lugar numa paisagem que causa desolação. Esta é a primeira régua de medição colocada no rio Itapecuru, aqui em Codó, há 43 anos, data de inauguração da ponte e quando as águas chegavam próximo ao vão central. Hoje já existem a segunda régua, a terceira régua, a quarta régua. Esta é a quinta e a mais recente régua, que indica o nível de profundidade da água de apenas 70 centímetros. As águas findam. Em seu lugar, restos de animais, vísceras, poluição, tristeza. Em suas margens, a ocupação sem critério, invasões formando povoados sem estrutura que contribuem para a desordenação da área e a sua consequente degradação. Pura expressão de angústia. E reverter esta situação é uma missão de prioridade máxima. Coroatá é uma cidade com índices relevantes de crescimento. Isso é bom para a sua população. Mas o ponto comum que liga Coroatá a outros municípios ribeirinhos são os mesmos. O crescimento sem planejamento adequado ao desenvolvimento humano e ambiental, resultando em poluição contínua às águas do rio. Isto não é apenas uma ameaça à saúde do Itapecuru, é uma ameaça à saúde das pessoas. Itapecuru Mirim, a cidade que leva o nome do grande rio, não está isenta de ver o seu símbolo agonizando. A população ribeirinha é diretamente penalizada e sofre as consequências dos impactos sobre o Itapecuru. Minha filha, essa pescaria tá ruim demais. Há 2 horas que eu tô aqui, agora que eu peguei esse peixinho aqui, ó. Isso aqui não dá pra nada. Antigamente era muito bom, mas agora tá ruim demais. Antigamente tinha muito peixe, a gente dizia, o marido da gente dizia assim, mulher, bota arroz no fogo aí, enquanto eu vou pegar ali um almoço, uma janta de peixe, um almoço. Era de pressinha. Eles pegavam, chegavam lá, tava cozido em dia, só tratar o peixe e cozinhar e comer. Agora, Eu pesco há mais de 30 anos, porque aqui é o sustento da nossa família, que a gente tira daqui. Só que agora a dificuldade está muito grande. Se pesca, não se encontra peixe. E fico me lembrando que há uns 25 a 30 anos atrás, era diferente. É uma tristeza. Me dá tristeza tão grande que dá vontade até de chorar. Em olhar o que era antes e hoje eu estou vendo a cada vez se acabando, se destruindo. Aqui o leito do Itapecuru veio à tona. Virou campo de futebol e depósito de lixo. A morte lenta vai das margens para o centro. O rio resiste, mas a degradação persiste. Se atitudes efetivas não forem tomadas, ele vai perecer. Neste ponto do rio, na cidade de Itapecuru, onde havia água, hoje há um banco de areia, lazer diário dos meninos ribeirinhos. O Itapecuru revela o sentimento de Rosário. Como o Sr. Iron, cada cidadão tem um rio como referência em sua vida. O comprometimento de suas águas, da navegação e da vegetação ribeirinha, causa tristeza, mas é a realidade. E como tal, deve ser encarada de frente. Sem conscientização, não haverá reação. E lamentação é a última coisa que o rio Itapecuru precisa para não se tornar apenas uma reminiscência.
Eu moro há 73 anos de frente para este rio. Nunca eu olhei este rio nessas condições que está se encontrando. Os esgotos estão de céu aberto. Inclusive, está me prejudicando. Eu moro bem em frente, que dá o esgoto para a minha residência. O final da longa jornada do rio Itapecuru é o sistema Italuís, o principal reservatório de captação de água potável para a população de São Luís e de água decantada para o uso industrial. A visão grandiosa desta obra esconde a árdua viagem que o Itapecuru fez até aqui. Mas se Italuís é muito importante, o Itapecuru é ainda mais. Minimizar seus problemas é negar uma realidade triste e arrasadora. E se é difícil imaginar este complexo sem nenhuma gota d'água, talvez não seja impossível entender que é iminente o risco do Itapecuru fraquejar e não mais chegar a Italuís. É um desastre socioambiental anunciado, mas é reversível, e é esta a missão do programa Águas Perenes em prol das águas do Maranhão e deste valente Itapecuru. A cada dia que passa, a minha água se escassa no Maranhão, que é rico em bacia hidrográfica. A cada dia que passa, a minha água se escassa no Maranhão, que é rico em bacia hidrográfica. Já matei sua fome, sacio sua sede. Fui bonito quando era novo. Hoje me sinto cansado, vagaroso e turbulento, com minhas águas descendo. Quero pedir a vocês, me deixem em paz, por favor. Com tanto desmatamento, aumenta mais minha dor. Com tanto desmatamento, aumenta mais minha dor. Aos poucos peço socorro, estou morrendo arrasado. Pelo descaso da população, não vê sou importante para o Maranhão. Pelo descaso da população, não vê sou importante para o Maranhão. A recuperação das minhas águas nunca saíram do papel. Por isso peço cuidem bem de mim com o trabalho fiel. Por isso peço cuidem bem de mim com o trabalho fiel.